Olá! Bom, hoje eu estou trazendo mais uma questão da AFA, da Academia de Força Aérea, exame de 2015 para 2016, ok? É uma questão de função quadrática, mas como é um problema contextual, então é uma contextualização de função quadrática, ok? Então é uma modelagem matemática com função quadrática, ok? Então vamos lá. Uma fábrica produz casacos de determinado modelo. O preço de venda de um desses casacos é de R$200, quando são vendidos 200 casacos. Tá? Então, primeiro parágrafo, ele está dizendo que ele vende, o fabricante vende a R$200 cada casaco, e com esse preço ele consegue vender 200 casacos. Ok? Muito bem. O gerente da fábrica, a partir de uma pesquisa, verificou que para cada desconto de R$2 no preço de cada casaco, o número de casacos vendidos aumenta de 5. Então, vamos interpretar isso aqui. Ele vende, se ele vender a R$200, ele consegue vender 200 casacos. Só que se ele der um desconto de R$2, ele vende 5 a mais. Então, se ele der um desconto de R$2, ou seja, se ele vender a 198 cada um, ele consegue vender 205 casacos. E assim por diante. Se ele der um desconto de 4, ele vai vender 10 a mais. Se ele der um desconto de 6, ele vai vender 15 a mais, etc. Tá? Então, a cada desconto de 2, ele consegue aumentar 5 casacos vendidos. Ok. A maior arrecadação possível com a venda dos casacos acontecerá se a fábrica vender cada casaco por um valor, em reais, pertencente ao intervalo. Aí tem A, B, C e D as alternativas. Então, um intervalo cada uma dessas aqui. Tá? Bom, então, resumidamente, ele quer saber qual é a maior... para obter a maior arrecadação possível, ele precisa vender o casaco por um certo valor. Que valor é esse que vai maximizar a arrecadação? Okay? Então, é um problema de funções quadráticas. A gente vai desembocar numa função quadrática, mas é um problema de modelagem matemática, né? É um problema contextualizado de matemática. Okay? E você tem que ler o texto, interpretar, identificar a variável ou as variáveis, montar uma equação e chegar à resolução. E é isso que a gente vai fazer agora, tá ok? Então ele diz o seguinte, que o preço de venda, vamos chamar aqui de P, é R$200. Muito bem. Isso se ele vender 200 casacos, ok? Com isso ele consegue vender 200 casacos. Então eu vou ter uma arrecadação, que eu vou chamar aqui de A. Vamos escrever assim, A de arrecadação, ela vai ser igual, nesse caso, a 200 vezes 200 casacos vendidos. Ou seja, se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter 40 mil. Seria 40 mil reais de arrecadação. Ok? Então esse é o valor da arrecadação. Agora, se ele fizer um desconto de R$2 no preço do casaco, ele vai, vamos chamar de A nova arrecadação, A1, com um desconto. Tá? Então, A1 seria esse valor aqui, isso aqui seria um valor, esse aqui seria o P, que é o preço de venda, esse aqui seria um Q, vamos chamar assim de Q, a quantidade vendida. Né? Só que se eu der um desconto de R$2, eu vou vender a 198. Ok? Vezes, só que aqui a quantidade eu aumento 5, então eu vou vender 205. Se eu fizer essa conta, eu vou arrecadar 40.590. Então, esse aqui é o valor que eu vou de arrecadação se eu fizer um desconto de R$2. E o A2, se eu fizer dois descontos de 2, ou seja, se eu fizer um desconto de R$4, eu vou vender a R$196 cada casaco. Só que eu vou vender mais 5, então eu vou vender 210 casacos. Isso vai gerar uma arrecadação de 41.160. Ok? Perceba que está aumentando. Quanto mais desconto, maior a quantidade de casacos vendidos. E eu vou aumentando. Essa função ela vai ter um ponto de máximo. Vai ter uma hora que ela vai começar a decair o valor da arrecadação. Porque senão, se eu chegasse em zero aqui, eu vou ter zero. Eu vou zerar a arrecadação. Então isso não é ruim. Eu quero saber qual que é a arrecadação máxima. Então, é isso exatamente que ele está pedindo. A maior arrecadação possível com a venda de casacos. E eu preciso saber qual é o valor
qual é o valor de venda desses casacos que torna essa arrecadação o maior possível. Bom, essa arrecadação ela está em função da quantidade de descontos que eu dou. Então, se eu der um desconto, observe que eu arrecadei 40.590. Se eu der 2 descontos, 41.160 e assim por diante. Então, a arrecadação ela estará em função de, digamos assim, X, né, uma variável que seria o número de descontos que eu estou dando. Tá legal? Quando o preço de venda vai ser 200 menos 2x. Por que menos 2x? Porque se eu não dou desconto, x é 0. Ok? Então o preço de venda fica 200. Se eu der um desconto, fica 200 menos 2 vezes 1, 2. 200 menos 2, 198. E assim por diante. Então esse aqui seria o desconto que eu estou dando. Tá? E esse aqui inteiro, o que está dentro do parênteses é o preço de venda. Então é o preço de venda vezes a quantidade vendida. A quantidade vendida também vai estar em função dos descontos. Ou seja, vai ser 200 mais 5x. Porque eu aumento de 5 unidades cada desconto que eu dou. Ok? Bem simples de entender. Essa aqui vai ser a função de x. X é a quantidade de desconto que eu dou. Tá ok? Então a arrecadação em função da quantidade de desconto que eu dou. Tá legal? E qual é o ponto de máximo então? Bom, lembrando que isso aqui, se a gente fizer essa expansão, se eu fizer essa multiplicação, essa distributiva, eu vou chegar numa função com essa cara aqui. Então minha a de x vai ser, bom, fazendo eu já fiz, eu vou só reproduzir aqui, seria menos 10x ao quadrado mais 600x mais 40.000. Então essa aqui seria a minha função quadrática, que eu preciso maximizar, ok? Só por curiosidade, mais 40.000, se o x for igual a 0, observe que essa parcela são 0, então a arrecadação fica 40.000, exatamente o 40.000, que é o primeiro valor que a gente arrecadou aqui, sem desconto nenhum, tá legal? Bom, seguindo aqui, eu vou fazer o seguinte, então. Se isso aqui é uma função quadrática, ela vai ter um ponto de máximo. Mas como assim ela vai ter um ponto de máximo? Poderia ser um ponto de mínimo? Poderia. É que toda função quadrática, o gráfico dela equivale a uma parábola de boca para cima ou de boca para baixo. E quem determina se a parábola é de boca para cima ou de boca para baixo é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Nesse caso aqui, o coeficiente é menos 10, é um número negativo. Então, se um número negativo multiplica o x ao quadrado, essa parábola é de boca para baixo. Tá ok? Então, se ela é de boca para baixo, eu vou ter um ponto de máximo. Só para lembrar aqui, né, seria uma parábola dessa forma aqui, assim, mais ou menos. Ok? Onde vai existir ela de boca para baixo, vai existir um ponto aqui, que é o ponto de máximo, e existe um x aqui que equivale a esse ponto de máximo. Ok? Que x é esse? É isso que a gente está querendo descobrir. Esse x é conhecido como x do vértice. Quem já estudou funções quadráticas vai lembrar. Então a gente quer descobrir qual que é o x do vértice que maximiza essa função aqui. Então esse aqui é o ponto de máximo dessa função. No caso dessa função A. Bom, o x do vértice, para quem já estudou, como eu disse, ele é dado pela expressão menos b sobre 2a. Onde a e b são os coeficientes de x ao quadrado e de x. Não vou entrar em detalhes, isso aqui faz parte da disciplina de funções quadráticas, é um assunto interessante, mas eu já vou utilizar esse resultado logo de cara, tá ok? Então vamos lá, vamos descobrir qual que é o valor do x do vértice. Vai ser menos 600, ok? Sobre menos 2 vezes menos 10, que vai dar menos 20. Portanto, o meu x do vértice vai ser igual a 30. Então 30 é a quantidade de descontos que eu dou para maximizar a minha arrecadação. Agora, está sendo perguntado qual é a quantidade de casacos que tem que ser vendido em função desse desconto, que chega a maior arrecadação. A maior arrecadação possível é quando eu dou 30 descontos de R$2 cada, ou seja, quando eu dou um desconto de R$60. Então, o meu preço de venda, que maximiza a arrecadação, vamos escrever aqui, preço de venda, e isso aqui seria correspondente à arrecadação máxima. A arrecadação máxima.
esse preço de venda, então, vai ser igual a... Bom, o preço, né, a gente já tinha calculado, o preço de venda seria 200 menos 2x, ou seja, 200 menos 2 vezes 30, que é 60, então esse valor equivale a 140, ou seja, 140 casacos reais é o preço do casaco vendido, que vai maximizar a minha arrecadação. 140 é a resposta final, é a resposta, né? E ela está em qual desses intervalos aqui? Ela está exatamente no intervalo B, na letra B aqui, entre 125 e 145, ok? Então a resposta para esse problema é a letra B, o valor é 140. E é isso aí. Se você gostou, peço por gentileza um like, ou que se inscreva no canal, ou faça algum comentário, ou divulgue o vídeo. Isso me incentiva a manter colocando vídeos na internet. Obrigado.